no final das contas, a gente não chegou ainda numa consolidação, num conceito como engenharia de software do que é uma boa especificação. Dado que eu não sei o que é uma boa especificação, é difícil demais de eu chegar e produzir um bom código, porque o fato é, o código ele é determinístico. O código eu posso achar o que eu quiser, mas se eu fizer um if e a Rafa fizer um if, a gente provavelmente vai fazer o mesmo if se a gente está resolvendo o mesmo problema. Agora, se eu estou escrevendo uma especificação, ela está escrevendo uma especificação para o mesmo objetivo, a gente pode escrever de milhões de formas diferentes. Eu acho que o ponto seria a ambiguidade, negócio, né? Eu acho que talvez a ambiguidade seria uma boa métrica para. Exato, mas ainda é subjetivo. Ô, Fernandinha, mas você trouxe um bom ponto. Você está falando sobre, né, que se você escrever uma especificação e a Rafa escrever as especificações vão ser diferentes, beleza. Se vocês escreverem um if, vai ser igual. Mas se vocês escreverem um software inteiro, ele pode gerar o mesmo resultado, mas o software vai ser diferente. Não tem uma forma única de desenvolver software. E isso talvez, né, contribui para a geração de resultados tão diversos pelas IAs, porque elas são treinadas, né, os bilhões de parâmetros que foram usados lá no treinamento dela tem formas diferentes de fazer a coisa também. Então, ela já tem uma característica não determinista ali. Isso eu acho que amplifica ainda mais essas diferenças, essas nuances que vão existir. Mas o meu ponto é assim, é que se a gente conseguisse, né, se a gente conseguisse estabelecer com muita certeza, com muita objetividade, uma boa especificação e ter certeza que essa boa especificação ela produz um bom código, pronto. Aí meu desafio tá quase que resolvido, né? Por mais que assim, às vezes se eu rodar aquela especificação 15 vezes, eu vou produzir 15 códigos diferentes, por causa de tudo isso que a gente tá falando. Nunca vai ser um para um. Mas, se eu tivesse certeza que uma boa especificação cria um bom código, tá ótimo, né? Mas não é isso que a gente tem hoje. Por isso que a gente precisa ficar revisando, por isso que a gente precisa, né, ter todos os cuidados. A gente precisa não só revisar a especificação, a gente vai precisar para sempre, né? Pensando que o SDD vai ser a metodologia que a gente vai seguir, né? Revisar código pode ser que num limite a gente não precise mais, mas hoje a gente precisa. Porque afinal, né, enfim, somos responsáveis e a gente ainda não confia. E né, no ponto que você falou, né, das evoluções dos frameworks voltados para que eu gere cada vez mais uma especificação que produza bom código, né, eu acrescentaria, né, que reduza as alucinações, né, minimize esse efeito do não determinismo da IA, para a gente chegar justamente nesse ponto que você falou de, eu tenho a consciência aqui, eu tenho a confiança de que se eu passar uma boa especificação para a IA, o código gerado é confiável, eu não preciso me preocupar tanto com a revisão dele. Eu acho que isso é uma realidade talvez um pouco distante ainda. Acho que essa ainda vai ser bem distante. Tem um detalhe que vai bem nessa vertente do código que vai ser gerado a partir da especificação, que é a primeira etapa de especificação dele, né? Na maioria dos frameworks que a gente tem hoje para Spec Driven, a primeira etapa ela é muito focada na parte funcional da especificação, né? Então, é criada de uma forma, o artefato é criado de uma forma que eu poderia definir, e o ideal é que seja assim, a tecnologia só depois que já tiver especificado. Então, eu não estou focando em tecnologia, eu não estou focando em como que isso vai ser feito, em qual linguagem que vai ser feito, eu estou focando em especificar o que eu quero, né? Que é aquela ideia que a gente tinha de behavior. Então, assim, é focar na intenção, e aí a IA consegue criar essa especificação que vai poder ser usada em qualquer tecnologia, você vai poder migrar isso depois muito facilmente. Então, isso fica como uma documentação muito viva e fácil de utilizar de várias formas. E aí o desenvolvedor, né, assim, a carga cognitiva dele vai muito mais para esse lado, né, da intenção do software, né, do que o software tem que fazer, de qual é o comportamento dele, do que para o como, de qual linguagem, ou de qual arquitetura, ou de como, no detalhe, resolver aquele problema de negócio, né? Então, a gente fica muito mais sendo essa ponte, né, do negócio, que eu acho que é um negócio que a gente sempre teve dificuldade na TI, né, que é aproximar o negócio, né, do software, né, da tecnologia, como que a gente diminui essa distância, né, entre quem conhece a intenção e quem produz o código, né? A gente começa a tentar fazer com que essas coisas aproximem mais, né? E assim, e a gente se torne, talvez, como desenvolvedores, muito mais essa ponte, né, entre negócio e tecnologia do que a gente era antes até, né?